Oi, eu sou a Carol. Posso te contar um caso? No dia 7 de setembro de 2018, o rapper Mac Miller é encontrado morto em sua casa. Ele tinha 26 anos. A notícia corre o mundo em poucas horas. As manchetes gritam overdose e os fãs choram uma tragédia. A mídia rotula como mais um artista que perdemos por problemas pessoais. Mas a investigação revela uma verdade chocante. Essa é uma história sobre crime organizado, fornecimento ilegal de substâncias e pessoas que foram presas e condenadas porque alguém perdeu a vida. Esse é o caso Mac Miller. E para entender melhor essa história, a gente precisa começar entendendo quem era o cara atrás do palco. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não foi inscrito e deixar o seu like agora no comecinho do vídeo, porque ajuda muito o canal a crescer e eu posso continuar te contando histórias como essa. Malcolm James McCormick, ou Mac Miller, como era conhecido, nasceu em 1992 em Pittsburgh, na Pensilvânia. Filho de uma família de classe média, ele descobriu o hip hop muito cedo, influenciado por ícones da música como K-Tip e Jay Dilla. Aos 15 anos, ele lança então o seu primeiro mixtape de forma independente, chamado But My Making Ain't Easy. E aos 18, já assina com a sua primeira gravadora, a Rostrum Records. A sua carreira decolou mesmo em 2011, já lançando o primeiro álbum através da gravadora, chamado Blue Slide Park, que o tornou o rapper mais jovem a ter um álbum no topo da Billboard 200. Mas o sucesso não conseguia mascarar ali os problemas que o Mac já tinha desde a adolescência. Ele lutava contra a depressão e ansiedade e também fazia uso de substâncias desde muito cedo. Ele falava abertamente sobre isso, inclusive, desde as primeiras entrevistas que ele concedeu para a mídia. Chegando ali em 2018, ele já estava num momento de renascimento na carreira. Depois de um hiato, ele lança o álbum Swimming, repleto de letras mais introspectivas, voltado ali para conhecimento pessoal. Nessa época também, ele estava namorando a Ariana Grande, trabalhando em novos projetos e até falava muito sobre terapia. Porém, o vício persistia. E isso levou ele a um caminho perigoso através de fornecedores. Mas o que ninguém podia imaginar era o desfecho triste dessa história, o que nos leva à manhã fatídica dos acontecimentos. Na manhã de 7 de setembro de 2018, um amigo próximo de Mac Miller, que pediu para não ser identificado, vai até a sua casa no bairro de Studio City, em Los Angeles. É uma mansão moderna, com vista para as colinas, símbolo do sucesso dele. Ao entrar no quarto, ele se depara então com o amigo inconsciente, deitado na sua cama king size, com os lençóis bagunçados. O amigo tenta acordá-lo, mas não tem resposta. O pânico ali toma conta e ele liga para o 911. Os paramédicos chegam rapidamente, mas não há nada mais a ser feito. Mac está morto. A polícia de Los Angeles é chamada imediatamente. A casa não apresenta nenhum sinal suspeito, nem de arrombamento, nem de entrada forçada. Parece que nada foi mexido. Dentro do quarto, a polícia encontra sinais evidentes do uso de substância. Muitas garrafas de bebida alcoólica, comprimidos espalhados pela mesa de cabeceira, resíduos de uma substância em pó e também o celular de Mac, um iPhone que se tornaria a peça-chave para desvendar o mistério da morte dele. A morte, desde o início, já é tratada como suspeita, e o local inteiro passa por uma perícia rigorosa. Técnicos coletam amostra de sangue, urina e também objetos para análise. Tudo ali aponta para uma overdose, mas os exames toxicológicos apontariam para uma verdade muito mais complexa por trás. Dias depois, então, o médico legista do condado de Los Angeles libera o laudo. A causa da morte foi dada como overdose acidental, mas os detalhes são devastadores. O exame toxicológico aponta para 3 substâncias principais: um opioide sintético potente,
que, se utilizado em mínimas doses, já pode fazer o coração simplesmente parar de bater, uma substância estimulante que acelera o sistema nervoso e o álcool. Essa combinação é conhecida como polysubstance overdose. É extremamente perigosa e acontece quando o opioide suprime a respiração, levando à asfixia. Estatísticas mostram que substâncias como essa, inclusive, foram responsáveis por mais de 70% das mortes causadas por overdose nos Estados Unidos em 2018. Parte de uma crise gravíssima que matou mais de 70 mil pessoas naquele ano. O detalhe que muda essa investigação é que Mac não sabia que ele estava consumindo esse opioide. Ele achava que estava consumindo uma substância pura, quando na verdade, claramente, a que ele consumiu estava adulterado. Isso transforma o caso de uma tragédia pessoal em um crime premeditado. Agora, como um rapper famoso com tanto dinheiro e acesso a tudo acabou usando uma substância contaminada, adulterada, a resposta estava justamente no celular dele. Depois de apreendido, então, o celular de Mac passa por uma perícia. Mensagens de texto, ligações e áudio usados em aplicativos como o WhatsApp e iMessage são analisados pela polícia. Os investigadores, com mandados judiciais, decodificam o histórico. Eles descobrem trocas recentes, mensagens nos dias anteriores à morte de Mac relacionadas à compra e venda de substância. Mac, usando um pseudônimo, negocia ali a compra dessas substâncias com pessoas suspeitas. Uma dessas conversas, então, finalmente leva ao primeiro nome da investigação, Cameron Petit. Petit, um jovem de 20 e poucos anos de Los Angeles, então é chamado para interrogatório, e de início ele nega o envolvimento em qualquer coisa relacionada à venda de substância, mas as evidências o contradizem. Petit, então, admite o envolvimento. Ele era uma espécie de intermediário, conectava compradores ricos e famosos, muitas vezes como Mac, com fornecedores maiores. A polícia chegou então a 3 acusados: Cameron Petit, 25 anos, de Los Angeles. Tem um background humilde, trabalhava como freelancer em vendas online. Ele atuava como ponte. Recebia então pedidos de celebridades e repassava para fornecedores. O motivo? Lucro fácil. Ele ganhou milhares de dólares conectando essas pessoas. Ryan Reeves, 30 anos, de San Diego. Era ex-militar com histórico de pequenos crimes. Ele foi o fornecedor direto. Segundo a acusação, Reeves misturava o opioide sintético potente em substâncias estimulantes para aumentar o poder e vender mais barato. Ele já havia causado overdoses antes. Uma mulher, em 2017, sobreviveu por pouco. O motivo? Negócio ilícito mesmo. Reeves via Mac como um cliente rico e negligenciou os riscos. Stephen Walter, 35 anos, de Los Angeles. Um empresário fracassado envolvido em redes de distribuição de opioides. Ele fornecia substâncias brutas a Reeves. Walter sabia do opioide adulterado e não alertou. O motivo foi ganância. Ele operava uma rede que movimentava milhares de dólares mensais. Esses homens não eram amigos de Mac. Eles eram traficantes oportunistas. As substâncias que eles vendiam continham um opioide letal, sem aviso. Mac pagou caro por acreditar que era uma substância segura. Com evidências de distribuição interestadual, então, o caso passa para o FBI. Interceptações telefônicas e análises bancárias, então, revelam um esquema muito maior. Reeves havia vendido substâncias adulteradas em vários estados, causando várias overdoses. Walter era ligado a fornecedores no México, onde essas substâncias eram produzidas em massa. A acusação central era distribuição de substância controlada, resultando em morte. Um crime federal grave. O FBI usou testemunhas anônimas e dados das vendas para conseguir montar o caso. Em 2019, então, as prisões começam. O Petit é o primeiro a ser preso e ele já confessa logo em seguida para ter uma pena reduzida. Reeves e Walter, por outro lado, seguem negando inicialmente, mas as evidências, como
como mensagens e resíduos químicos são irrefutáveis. Os julgamentos que se estenderam entre 2020 e 2022 foram mais um capítulo tenso no desenrolar dessa história, onde a justiça tentou equilibrar tragédia pessoal com responsabilidade penal. Realizados em tribunais de Los Angeles e San Diego, eles reuniram promotores, defensores, especialistas e testemunhas. Cada sessão destacou como decisões individuais podem levar a consequências devastadoras e como o sistema jurídico busca por responsabilização. O promotor federal iniciou com argumentos bastante fortes, dizendo que esse não era o caso de um acidente isolado, que era sobre uma rede que valorizou o lucro em cima de vidas humanas, adulterando substâncias sem aviso e causando mortes evitáveis. Ele mostrou evidências como as trocas de mensagens no celular do Mac e análise de resíduos químicos encontrados na cena, provando que os acusados sabiam sim dos riscos. Especialistas em toxicologia depuseram citando como misturas como essa criam um efeito imprevisível e letal, especialmente para alguém que já tem um histórico de uso. O depoimento de amigos e familiares também trouxe muita emoção ao julgamento. Um dos amigos de Mac citou que ele estava tentando se reerguer, que nos meses anteriores ele estava focado na música e na carreira, mas que naquela noite ele confiou nas pessoas erradas. Ele acreditava estar comprando uma substância segura. Dos acusados, Cameron Petit foi o primeiro a ser interrogado. Visivelmente abalado, ele disse que lamentava muito pelo que tinha ocorrido, que ele era fã do trabalho do Mac e jamais poderia imaginar que isso aconteceria. Sua defesa argumentou que ele era um elo menor naquela rede de distribuição. Ele não tinha como saber que a substância que ele entregou para o Mac estava adulterada e que ele cooperou completamente com a investigação, fornecendo tanto mensagens quanto os nomes. Isso levou a um acordo judicial onde ele se declarou culpado e teve redução de pena, evitando ter um julgamento completo. Ryan Reeves, por outro lado, o fornecedor direto, enfrentou acusações mais severas. No banco dos réus, ele tentou minimizar a situação, falando que não sabia que aquilo ocorria, que a mistura vinha de vários fornecedores diferentes e que foi um acidente. Mas a promotoria veio forte com as evidências e rebateu palavra por palavra. Stephen Walter, o fornecedor de nível superior, negou inicialmente qualquer envolvimento direto. Ele disse que fornecia os materiais, mas que não controlava como as coisas eram usadas. No entanto, mensagens e transações provaram que ele sabia sim da substância adulterada. O histórico que o Mac tinha com o uso de substâncias foi usado pela defesa para tentar argumentar que ele assumia os riscos com o uso. Mas a defesa rebateu firmemente, citando que desafios pessoais não eximem criminosos de suas responsabilidades. Após semanas de deliberação, então, os vereditos finalmente saíram em 2022. Cameron Petit recebeu 2 anos de prisão federal, reduzidos por cooperação, uma sentença que reconheceu seu papel menor, mas ainda assim puniu sua participação. Já Ryan Reeves foi condenado a 11 anos, com o juiz declarando: sua negligência direta resultou em morte. Isso serve como aviso para outros na distribuição ilícita. Stephen Walter pegou 17 anos e meio, refletindo seu envolvimento em uma rede maior. O juiz citou: você sabia dos riscos e priorizou o lucro. Essa condenação protege a sociedade. Esses vereditos reconheceram oficialmente que a morte de Mac Miller foi consequência direta da distribuição de substâncias adulteradas com opioide sintético potente, sem alertas. Não foi apenas justiça para Mac, mas um marco na luta contra a distribuição de substâncias nos Estados Unidos. A perda de Mac Miller abalou o mundo do hip hop. Fãs criaram campanhas como a hashtag Justice for Mac, pressionando por leis mais rígidas contra a adulteração de substâncias. Estatísticas mostram que mortes por overdose causadas por esse tipo de substância aumentaram 30% depois de 2018. Karen Myers, a mãe de Mac,
que sempre esteve com ele e apoiou o filho durante sua trajetória musical, não se conformou apenas com a justiça criminal. Ela processou os acusados civilmente, buscando penalização também além das grades. O processo, iniciado em 2019, revelou documentos ainda mais chocantes, trocas de mensagens que comprovavam negligência e vários testemunhos sobre como Mac tentava lutar contra esse abuso de substância. Após batalhas legais bastante intensas, Karen ganhou então milhões de indenização, um reconhecimento financeiro da perda irreparável do filho. A crise de substâncias é um problema sistêmico. Celebridades como Mac mostram que ninguém está imune. Não foi só uma tragédia pessoal. Foi o resultado de um crime, uma cadeia de decisões negligentes e de distribuição ilegal que resultou em morte. Os responsáveis foram identificados, presos e condenados. Esse foi o caso Mac Miller. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, não vá embora sem deixar o seu like. Considere, por favor, também se inscrever aqui no canal, que me deixaria muito feliz, para que eu possa continuar te contando mais histórias como essa. A gente se vê no próximo vídeo.